Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez temos a alegria de estarmos juntos no domingo, que é o dia do Senhor. E eu lhe convido a apreciar esse momento, aproveitar esse tempo. É um tempo curto, onde nós podemos meditar na palavra de Deus, podemos ouvir a voz do Senhor e assim temos um início de semana bom, na presença do Deus Todo-Poderoso, na certeza de que Ele fala conosco e nós falamos com Ele através das orações e Ele fala conosco através da Sua palavra. Seja bem-vindo, boa noite, Sueli, Cláudio, é uma alegria tê-los conosco. Este é um momento de falar com Deus, saber que Ele é o Todo-Poderoso, aquele que tem nos guardado dia a dia, mesmo nesses tempos de pandemia, mesmo nesses tempos de isolamento social, nesse tempo onde a gente está afastado de quem a gente gosta, de quem a gente ama, está afastado da comunhão da igreja, de estarmos juntos, reunidos no mesmo lugar. Apesar disso, o Senhor tem estado conosco em todo o tempo. Eu gostaria de começar orando. Sim, orando. Oi, Mara. Boa noite, Mara. Um abração no lalado. Marlene, tudo bem, Marlene? Feche seus olhos aí, se você puder, é claro, onde você estiver. Se você puder, feche seus olhos. Vamos falar com Deus pela primeira vez nesta noite. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, porque em meio a toda essa situação tão complicada de pandemia, nós podemos, Senhor Deus, ouvir a Tua voz e a Tua voz nos conforta. Te agradecemos, Senhor Deus, porque a Tua palavra tem nos inspirado e nos dado esperança para seguir em frente. Que apesar do quadro que às vezes se apresenta diante de nós, parecer um tanto quanto tenebroso, nós sabemos, Senhor Deus, que estamos firmados na Tua palavra e protegidos pelo Senhor, que é o nosso refúgio e fortaleza em tempos de tribulação. Te rogo, Senhor Deus, pelos Teus filhos que estão ao alcance da minha voz nesse vídeo, Senhor Deus, que sejam abençoados, cuidados e amparados pelo Senhor em todo o tempo. E que este momento de meditação, de reflexão na Tua palavra, seja um momento, Senhor Deus, de alento, um momento de esperança para eles. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Benção, Pai. Vamos fazer... Oi, Nilton. Belezinha, meu jovem? Vamos fazer a nossa primeira leitura desta noite. Ela encontra-se na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, dos versículos 15 a 18. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, de 15 a 18. Ô Vanderlane, tudo bem? Beijo na dona Raquel. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, dos versículos 15 a 18, diz assim a palavra de Deus: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da verdade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. A palavra do apóstolo Pedro nos estimula a vivermos em santidade por Cristo. Cristo, aquele que se deu por nós, Cristo, aquele que, mesmo nos encontrando mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida e vida abundante. Então, se porventura nós falhamos, se nós pecamos, se nós não vivemos em conformidade com aquilo que Ele tem nos ensinado, nós devemos meditar, refletir, nos arrepender e pedir perdão. E é isto que o apóstolo Pedro vai nos dizer, que nós devemos viver uma vida onde as pessoas não possam atirar pedras em nós por aquilo que fazemos, a não ser que seja por vivermos a vontade de Deus, pois é melhor fazer isso do que praticar o mal. Então você que sabe que é pecador, como eu sou, como todos somos, se reconhece o seu pecado,
Faça isso agora, confessando a Deus e pedindo perdão. Tire um momento para confessar ao Senhor os seus pecados, aquilo que você tem feito, que tem transgredido a lei do Senhor, que tem manchado a santidade e a pureza de nosso Deus. Confesse seus pecados em oração neste momento. Faça essa oração confessando a Deus os seus pecados. Você que fez essa oração juntamente comigo, certamente reconheceu que é pecador, que precisa do perdão de Deus, que Deus é maravilhoso em ouvir essa nossa triste confissão e nos perdoar. Para tanto, ouçamos a sentença da graça que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a certeza que temos, eu e você, de que quando pecamos, erramos. Quando erramos, nos entristecemos, pois o pecado só traz tristeza, dor e sofrimento. E isso também abala a nossa relação com o nosso Deus. Então, quando pecamos, logo devemos nos arrepender, sinceramente, confessar o nosso pecado e pedir perdão. E se você fez isso neste momento, se arrependeu, confessou sinceramente o seu pecado e pediu perdão, fique feliz, pois Deus te perdoou. Deus te perdoou porque Deus é um Deus de amor, de graça e misericórdia, um Deus que está sempre disposto, mesmo que não fique feliz com os nossos pecados, mas está sempre disposto a nos perdoar. Basta que tenhamos um coração contrito, basta que busquemos um espírito reto. Então você pode ter essa certeza de que Cristo Jesus, aquele que nos remiu dos nossos pecados, nos purificou também mais uma vez. E isto é a certeza que temos de vivermos uma vida feliz, porque o pecado só nos traz tristeza, só nos causa sofrimento. Por isso nós iremos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor pelo perdão que Ele nos concede. Feche seus olhos se você puder. Senhor Deus, mais uma vez nos dirigimos ao Teu trono de graça, na certeza que o Senhor é um Deus de amor, de graça e misericórdia e também um Deus de perdão. Por isso, Senhor, nós nos dirigimos a Ti para lhe confessar os nossos pecados, para fazer essa triste confissão, porque reconhecemos que somos pecadores e que sem o Teu perdão não podemos viver. Te agradecemos, Senhor, esse amor imenso, amor tão grande que continua, Senhor Deus, a nos purificar, ainda que venhamos a cair uma vez ou outra, ou quem sabe, tristemente muitas vezes. Mas o Senhor tem amado a cada um de nós, e quando ouve a nossa confissão, o Senhor nos perdoa e desses pecados não mais se lembra. Por isso nós lhe somos gratos por Teu amor, graça, misericórdia e perdão. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fique feliz, você foi perdoado, não por mérito seu, não porque você é bonzinho, de forma nenhuma, você não é tão bonzinho assim, nem eu sou, mas porque Deus é misericordioso e nos dá a alegria de ter a certeza de que somos perdoados. Nós vamos agora
a nossa leitura do sermão desta noite, que se encontra em João, capítulo 14, dos versículos 15 a 21. Evangelho segundo João, capítulo 14, dos versículos 15 a 21, diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Feche seus olhos mais uma vez, vamos falar com Deus, rogando ao Senhor que fale conosco através da sua palavra, na ação do Espírito Santo. Senhor Deus, nós acabamos de ler a tua palavra e cremos que ela é viva e eficaz. Portanto, lhe rogamos, fale conosco, fale tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que necessitamos ouvir. Te agradecemos, ó Pai, pela alegria de iniciar mais uma semana na tua presença, apesar de distantes fisicamente e geograficamente uns dos outros. Nós estamos unidos pelo vínculo de Cristo, estamos unidos pelo Espírito Santo. Portanto, Senhor Deus, nós lhe agradecemos e lhe pedimos, fala conosco. O nosso coração arde de desejo de ouvir a tua voz. Esta oração te fazemos no nome doce e santo de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Temos vivido nesses últimos dias algo que já conversei com pessoas bem mais velhas do que eu e não tinham vivido nada parecido ainda. Não tinham vivido algo como esse isolamento que nós temos vivido. E isso, de alguma forma, nos afeta. Nós somos feitos, eu estava conversando com uma querida irmã da igreja essa semana, e estava falando que nós fomos feitos para nos relacionar uns com os outros. Se você se recordar lá no Gênesis, quando Deus criou a primeira família, Adão e Eva, Deus vinha conversar com eles, vinha estar com eles na tardezinha. Ou seja, desde sempre nós somos chamados a nos relacionar. E de repente, numa situação completamente inusitada, numa forma abrupta, por que assim não dizer, nós somos tolhidos de relacionamentos próximos, físicos. Nós somos enviados a um mundo que a gente às vezes não conhecia muito bem, que é o mundo virtual, e passamos a ter que pregar pelo Facebook, usar outras ferramentas que não estávamos acostumados a usar, e isso às vezes nos traz um sentimento profundo de solidão. E apesar até de às vezes estarmos com a nossa família, por exemplo, eu lá em casa, nós somos 4, eu, Simone, Rafael e Lucas. Apesar de estarmos todos os 4 dentro de casa, em algum momento, ainda assim, nós nos sentimos um tanto quanto solitários. A solidão vem e bate à nossa porta. E às vezes nós estamos fragilizados, principalmente emocionalmente, porque esse tempo é um tempo muito estranho, é um tempo muito esquisito. E às vezes nós estamos fragilizados devido a pensarmos na solidão, nos sentirmos solitários e o fato de não termos hoje a convivência até mesmo de familiares, de parentes, de amigos, a comunhão dos irmãos na igreja, isso às vezes nos abate. E nós começamos a nos julgar solitários e essa solidão parece que vai sendo transportada, mesmo que aos poucos, para o nosso relacionamento com Deus. E nós corremos o risco de esfriarmos na fé, nós corremos o risco de apoiarmos a nossa fé nas outras pessoas, porque a solidão tem invadido o nosso coração e tem nos feito mal. Tem feito com que a gente se sinta sozinho. E até mesmo a nossa fé enfraquece porque julgamos
que até mesmo Deus ficou distante. O texto que nós acabamos de ler, o texto do Evangelho de João, um texto que talvez você estranhe, hoje sendo sexto domingo de Páscoa, um texto que vai falar da paixão de Cristo. O contexto desta fala de Jesus é provavelmente a última ceia. Jesus está com seus discípulos, vai para o Calvário, vai para Jerusalém ser crucificado, ou seja, a sentença de morte está próxima, é algo inexorável, vai acontecer, e ele dá instruções a seus discípulos para que eles continuem a missão. Jesus entende que a solidão, que a sua ausência trará a seus discípulos, precisa ser falada. Eles precisam de instrução para saber como lidar com essa solidão. E aí você vai se lembrar que nós falamos alguns domingos atrás sobre os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam se sentindo extremamente solitários. Eles estavam mesmo profundamente enterrados na tristeza da morte de Jesus. E o próprio Cristo, já ressuscitado, estando ao lado deles, conversando com eles, eles não foram capazes de enxergá-lo, de vê-lo, de reconhecê-lo. Então a solidão, dependendo da situação, dependendo da ocasião, ela nos faz mal. E Jesus entendia disso. Jesus sabia, portanto ele vai dar essas instruções. E eu vou mais uma vez voltar ao texto para que vocês agora tenham uma compreensão um pouco mais ampliada do que Jesus está dizendo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É a primeira coisa que Jesus fala. Olha, tá tudo bem, eu vou para o Pai, vou deixar-vos, mas vocês precisam entender uma coisa. Se vocês de fato me amam, se vocês vão sentir a minha ausência, vocês precisam guardar aquilo que eu tenho lhes ensinado. Ou seja, a palavra de Deus, os seus mandamentos. Então é a primeira coisa que Jesus começa a falar. E segue: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, e o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus aqui está reafirmando que, apesar da sua ausência, apesar dele estar saindo de cena, ele está voltando para de onde ele veio, está retornando. Jesus vai retornar aos céus. Domingo que vem é o domingo da ascensão de Cristo, onde nós nos relembramos do dia em que ele é assunto aos céus e vai estar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como diz o nosso credo apostólico. Jesus sabe que isso está para acontecer e ele começa a explicar: olha, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos, eu vos enviarei outro Consolador. Ou seja, Jesus já está falando do Espírito Santo que será derramado sobre a igreja. Jesus está falando que, apesar dele não estar conosco mais fisicamente, espiritualmente ele ainda fará parte da nossa vida, em que os discípulos podem ficar tranquilos, pois jamais estarão sozinhos. E ele faz uma ressalva: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, o Espírito virá, descerá sobre a igreja, pois o mundo não conhece a verdade, o mundo não conhece a Deus, o mundo não conhece a Cristo, portanto, eles não podem receber esta bênção, não podem receber esta graça de ter o Espírito dentro deles, porque eles não o conhecem, não percebem a presença dele, não conseguem identificar a ação de Deus neste mundo. Então essas são pessoas que não tiveram o dom do Espírito Santo, não receberam ele dentro de si. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis porque eu vivo. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis.
Aqui Jesus vai usar a expressão órfão, não vos deixarei órfãos. Os órfãos, desde o Antigo Testamento, são vistos como desamparados, como pessoas que não têm condição de subsistência própria, que precisam e necessitam de outra pessoa para mantê-los. E Jesus vai deixar bem claro: não vos deixarei assim, desamparados, sem condição de se manter, sem condição de manter a sua fé. O Espírito Santo virá para suprir essa carência em nós. Nós não somos órfãos e nem fomos deixados ao relento, porque o Espírito Santo está conosco, e é isso que Cristo está dizendo. E ele mais uma vez afirma: ainda por um pouco o mundo me verá. Ou seja, Cristo ainda estava fisicamente presente na terra. As pessoas o veriam sendo chicoteado, as pessoas o veriam sendo traído com um beijo, as pessoas o veriam sendo negado, as pessoas o veriam na cruz. Mas por um pouco tempo, depois da assunção de Jesus, depois da ascensão de Cristo aos céus, somente aqueles que têm o Espírito são capazes de discernir a sua presença espiritual ainda conosco. Porque ele mesmo prometeu: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então Jesus nos garante isso, e vai falar ainda mais: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, no futuro, no porvir, nós estaremos todos juntos, e nós nos conheceremos, vocês poderão ver face a face. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, o último versículo, versículo 1, retoma o início do texto, que é: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E reafirma. A gente poderia ter pulado tudo isso e lido: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, se nós amamos a Cristo, a ausência física de Cristo não será o motivo para nós o abandonarmos. Ainda assim, nós o sentiremos espiritualmente, nós o veremos pelos olhos da fé e seguiremos a nossa jornada até o dia em que o veremos face a face. Esse texto maravilhoso é o texto que nós vamos meditar nesta noite, e o tema é: Jesus jamais nos desampara. Jesus jamais nos desampara. A primeira coisa que eu quero salientar no texto é que Jesus mesmo prometeu enviar o Paráclito, ou o Espírito Santo, o Espírito da verdade, como o texto fala. Ou seja, em nenhum momento, aqueles que são discípulos de Jesus, e nós o somos, em momento algum nós estamos solitários, sozinhos, desamparados. Que por mais que essa pandemia nos faça mal, e eu tenho que concordar, faz mal, por mais que essa solidão venha mexer com o nosso emocional, venha nos fazer às vezes sentir de fato desamparados, nós não estamos. Eu quero que você guarde bem isso na sua mente. Nós não estamos desamparados. Nós podemos até estar sozinhos em casa. Nós temos pessoas que vivem sozinhas. O seu Luiz está aí comigo hoje, está sozinho em casa. Nós temos pessoas, temos irmãos que estão sozinhos em casa, e isso dá uma sensação, talvez, de solidão, mas nós não estamos sozinhos. Temos Jesus Cristo conosco em todo o tempo, é claro. Então, por isso, nós não vamos mais nos relacionar com as pessoas? É lógico que o pastor não está dizendo isso. É claro que as pessoas fazem falta, nós fomos criados para nos relacionar com outros. Nós nos relacionamos com árvores, nós nos relacionamos com animais, como nós não nos relacionaríamos com outros seres humanos? Então é bem óbvio que isso nos faz falta, de que nós necessitamos disso. Mas nós vivemos dias em que isso está impossível de se realizar. As autoridades dos órgãos de saúde pública nos falam sempre aquele mesmo
estribilho: fique em casa, mantenha o isolamento, só saia se você precisar sair. E a gente fica ouvindo isso o tempo todo. Então é lógico, a igreja também é um lugar onde nós cumprimos as determinações que não ferem a nossa fé. Então nós temos, claro, ficado em casa, a igreja está de portas fechadas, os irmãos não têm se encontrado, nós estamos privados de sacramentos, de culto, de uma série de coisas que nós normalmente fazíamos. E é lógico que isso nos afeta, é claro que isso nos faz mal. Hoje é domingo, era dia dessa igreja estar cheia, era dia de ouvirmos louvores, era dia dos irmãos cantarem, louvarem, orarem, fazemos tudo isso juntos. Foi dia já que nós deveríamos ter compartilhado da mesa do Senhor, da Santa Ceia, da Eucaristia. E nós não fizemos isso e não fazemos isso há algum tempo. E isso talvez deixe em nossa boca o gosto amargo da solidão. Mas eu quero lhe falar, apesar dessas circunstâncias, você não está só. A igreja continua, a igreja não encerrou suas atividades, a igreja não está acabada, a igreja está apenas usando de outras ferramentas, de outros meios para manter a comunhão, de outras formas para ouvirmos a voz do Senhor, talvez formas que nós não usássemos antes, mas ainda assim a igreja continua marchando sobre esta terra, porque a palavra de Deus nos ensina que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, mesmo num tempo de isolamento como esse, num tempo até mesmo de experimentarmos a solidão, de sermos privados de coisas essenciais à nossa fé, como o culto e os sacramentos, ainda assim a igreja triunfa, ainda assim a igreja segue em frente, ainda assim a igreja estará pronta para quando toda essa situação passar, nós nos reunirmos e glorificarmos a Deus por estarmos firmes e de pé na sua palavra e na rocha que é Cristo. A segunda coisa que eu gostaria que você pensasse comigo esta noite é que o próprio Cristo nos promete que nós iremos vê-lo. Sim, Jesus nos diz que nós o veremos. Talvez agora você estranhe um tanto quanto essa afirmação: nós veremos a Cristo. Mas ela é uma realidade para nós já. Nós podemos ver Cristo cuidando de nós através de muitas outras situações, através da família, dos amigos, através de coisas que somente Cristo pode fazer. Nós vemos Cristo agir na igreja, mesmo ela estando separada hoje, mas nunca acabada, nunca derrotada. Nós podemos ver o mover de Cristo, o agir de Cristo no meio de seu povo, através dos nossos grupos de WhatsApp na igreja, através de uma ligação, um telefonema que se faz. Cristo continua conosco e nós podemos vê-lo através dos olhos da fé. E aqueles que não têm conseguido enxergar Cristo nessa situação, não têm conseguido ver o mover de Deus, a ação de Deus, mesmo nesse tempo de pandemia, é porque ainda não conhecem o Espírito Santo. E o texto nos deixa bem claro que nem todos conhecerão, nem todos o receberão, porque o mundo não conhece a verdade, o mundo não conhece a Cristo, o mundo não pode ver o Espírito Santo. E se esse é o seu caso, hoje é noite de você mudar isso. Hoje é noite de você refletir sobre a sua religiosidade, sobre a forma como você tem lidado com Deus, sobre a forma como você tem lidado com as coisas concernentes ao reino de Deus, ou se quem sabe você duvida até mesmo da existência de Deus. Hoje é um tempo de você refletir sobre isso, para que você tenha a tranquilidade e a certeza de que você verá a Jesus. Não somente para esses olhos físicos que nós temos e que precisam de auxílio, como os óculos, não somente nas ações, mas nos prepararmos para ver Jesus quando Ele vier em sua glória buscar a sua igreja. Sim, Jesus há de voltar, Jesus há de retornar a esta terra outra vez, e nós estamos entre a ascensão e entre a segunda volta de Cristo.
E nós precisamos aguardar ansiosamente para podermos ver esse Cristo maravilhoso que se deu na cruz por nós com os nossos próprios olhos. O apóstolo Pedro, em alguns textos que nós já lemos anteriormente, disse que nós amamos a Cristo mesmo não o vendo, e que nós confiamos e temos fé nele, ainda que essa possibilidade neste momento não exista, mas ainda assim nós o amamos. Nós amamos a Cristo, mesmo que os nossos olhos físicos, carnais, não possam enxergá-lo. Mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, que foi outorgado por Deus a cada um de nós, nos mostram as ações e nos mostram Cristo espiritualmente. Você precisa ter essa certeza dentro do seu coração. Você precisa carregar em si essa afirmação de que o Espírito Santo que habita em você e em mim, que foi outorgado por Deus, que foi derramado sobre a igreja cristã, sobre a igreja de Cristo, esses têm o poder de enxergar a Cristo pelos olhos da fé. Então, mesmo que você se sinta solitário, mesmo que essa situação estranha, fora do comum, inédita que é a pandemia do Covid-19, estejam sobre nós, nos deixem abatidos, nos façam nos sentir solitários, ainda assim, nós podemos enxergar o mover de Cristo em meio à sua igreja. A igreja não para, a igreja segue em frente, a igreja não será destruída pelo vírus, a igreja não será destruída porque as portas se fecharam por algum tempo, a igreja sempre triunfará. Ela é além de mim e de você. Nós passamos, nós teremos um momento em que não estaremos mais nesta terra, mas a igreja, se Cristo não vier buscá-la antes, continuará seguindo em frente. E isso é a ação de Jesus Cristo em nós através do Espírito Santo. A igreja jamais desaparece. A igreja jamais se encerra, a igreja jamais será destruída. Quantos já se levantaram para perseguir a igreja? Quantos já se colocaram como inimigos da igreja? A gente não pode contar com as duas mãos. E a igreja vem caminhando ao longo desses mais de 2000 anos, porque nada pode derrotá-la, nada pode impedi-la de viver. Então, você precisa ter essa certeza dentro do seu coração. Você verá Jesus se você tiver dentro de si o Espírito Santo. Com os olhos da fé, você poderá ver os movimentos de Cristo através da igreja. Você poderá ter a sensibilidade para saber onde Jesus está mexendo e o que Ele está fazendo. Mas para isso você precisa crer que Ele é seu único e suficiente Salvador. Porque esta é uma condição para sermos discípulos e sermos filhos de Deus. E por último, eu quero meditar com você que Jesus promete que viveremos com Ele. Jesus também, na sua orientação aos discípulos, volta o seu olhar não somente para um futuro imediato, que é aquele em que Ele está indo para o Calvário, que Ele sabe que irá morrer e também ressuscitar. Mas Ele também volta o seu olhar para um futuro mais distante, que nós chamamos de porvir, que se coloca na escatologia. Nesse futuro, todos viverão com Jesus Cristo, mas somente aqueles que se mantiveram firmes enquanto caminhavam nesta terra, somente aqueles que se sacrificaram, aqueles que tiveram coragem de enfrentar os homens e as situações que os homens criam, para se manter fiéis em Jesus, ou que os homens criam para nos fazer com que a gente se desvie do nosso propósito de nos mantermos fiéis a Cristo. E nesse momento, uma série de coisas aparece. A nossa solidão é um inimigo que nós precisamos vencer, que diz que a igreja acabou, que diz que a igreja como está, vai fechar as portas de uma vez, que diz que já que não tem trabalho físico, o virtual não importa, não interessa. Se você pensa assim, você ainda não recebeu a porção do Espírito Santo que você precisa.
para ter fé, para enxergar com os olhos da fé. Você só está vendo com os olhos carnais, com os olhos físicos. E o texto foi bem claro. O texto diz que o mundo não conhece, e ao mundo não será revelado as coisas de Deus. E se você quer enxergar, se você quer ir além dessa visão que você tem, você precisa ter um encontro real com Jesus Cristo. Algo diferente mesmo, algo que marque a sua existência, que mude a sua vida, para que você não tente usar de, quem sabe, desculpas das mais variadas. Eu me desanimei porque não está tendo programação na igreja. Eu não vou mais para a igreja não, porque durante a pandemia ela não fez diferença nenhuma na minha vida. Quando acabar essa pandemia, agora eu já aprendi a viver sem igreja, nem preciso mais pisar lá, vou viver de live de pastor na internet. Tenha uma certeza, você pode tomar essas atitudes, pode tomar essas decisões, e elas serão única e exclusivamente cobradas de você. Essa responsabilidade é de cada um de nós. Você não pode terceirizar essa responsabilidade. Você não pode botar a culpa no pastor, você não pode botar a culpa nos presbíteros, nos diáconos, nos professores de escola dominical, na equipe de louvor, sei lá, mas em quem você queira jogar esta culpa. Isso não é possível. É algo que você tem que assumir para você mesmo. A responsabilidade é sua. A igreja continua triunfando. A igreja continua seguindo para os céus. A igreja continua marchando para as mansões celestiais, ainda que você não perceba. A igreja está viva e ela jamais será morta, porque a igreja de Cristo triunfa sobre todo e qualquer esquema do inferno, sobre toda e qualquer confusão que o diabo queira colocar na mente dela. A igreja sempre seguirá firme para o seu alvo, que é Jesus Cristo. Você pode cair pelo caminho, você pode até ficar para trás, mas saiba, a igreja seguirá triunfante. E é esse olhar que Cristo faz com que os discípulos tenham, esse olhar para frente, esse olhar para o futuro, um olhar onde nós temos a certeza de que estaremos todos diante de Cristo, diante de Deus, e estaremos juntos, reunidos num só lugar, livres de pandemias, livres de doenças, livres de discussões políticas, de debates entre órgãos públicos. Nós estaremos completamente livres de tudo isso e estaremos frente a frente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, contemplando a sua face e conhecendo o Deus Criador de todas as coisas. Mas isso não é para todos. Você conhece o texto: muitos são chamados, poucos escolhidos. E isto não é para todos. O texto é muito claro: nem todos receberão esse discernimento, onde serão capazes de enxergar as coisas da fé, onde serão capazes de enxergar as ações de Cristo. Nem todos terão essa capacidade. E se você deseja estar entre esses, se você deseja estar entre a igreja triunfante, a igreja que segue em frente, a igreja que nunca é derrotada, a igreja que nunca é parada, a igreja que nunca fica estagnada, independente de qualquer situação que ela passe, você precisa ter um encontro real com Jesus. Você precisa parar de dar as suas desculpas. Você precisa assumir a sua responsabilidade nesse processo. Não um processo de salvação, porque isso tudo é por conta de Deus, mas naquilo que é concernente ao homem, naquilo que é devido ao ser humano fazer, você deve buscar fazer a sua parte. Você pode se lembrar do texto onde se narra a ressurreição de Lázaro. Lázaro morre, Jesus vai até o local de sua morte, está de frente ao seu sepulcro, e lá existe uma grande pedra. Ele apenas diz: tirai a pedra. E os homens vão lá e tiram a pedra. Jesus poderia ter explodido a pedra com um dedo, quem sabe, fizesse assim com a mão, ela arredasse para o lado, fizesse assim, ela subisse, todos esses efeitos que a gente conhece dos filmes de ficção. Mas Jesus fez aquilo que os homens não poderiam fazer. O que o homem poderia fazer estava lá: tire a pedra. E eles foram lá
lá e tiraram a pedra. E Jesus diz: Lázaro, venha para fora. E o que acontece em seguida? Lázaro sai. Isso nenhum homem poderia fazer. Isso nenhum homem pode fazer. Então, você precisa fazer a sua parte. Não adianta você jogar a responsabilidade na liderança da igreja. Não adianta você jogar a responsabilidade nas circunstâncias que estamos vivendo. Não adianta você arrumar desculpa para o que você quiser. A igreja seguirá. A igreja sempre seguirá. Ela não depende nem de mim, nem de você. Ela depende de um único, que é o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. E como Cristo jamais foi derrotado, a igreja também jamais o será. Então, entenda o que eu estou lhe dizendo. Jesus jamais nos desampara, em qualquer tipo de situação, porque Jesus mesmo prometeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo cumpre o seu papel de nos mostrar, de nos fazer ver coisas que o homem natural não seria capaz de enxergar ou de discernir. Se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você é capaz de enxergar o mover de Deus, ainda que no meio de uma pandemia. Segundo, Jesus promete que nós o veremos. Esta é a certeza de todo crente. Todo crente, todo cristão aguarda o dia maravilhoso do retorno de Jesus para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. E nós ansiamos por esse dia, como a corça, como o deserto pede por água. Nós queremos ver a Deus. E isso nos é prometido. Jesus se dará a conhecer face a face, mesmo que seja lá nas moradas celestiais, que isso ainda tenha um tempo para acontecer, que seja apenas no porvir. É uma certeza que eu e você podemos ter. Ainda que o ver a Jesus não se limite a esperar apenas no futuro. Nós podemos ver através do Espírito Santo a sua ação nesta terra. E nós podemos nos lembrar do sacramento da Santa Ceia, quando nós participamos desse momento tão maravilhoso no seio da igreja. Nós proclamamos que Cristo está conosco aqui neste lugar, realmente, espiritualmente. E a Bíblia mesmo diz, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, ali Ele estará. Então nós não estamos sozinhos e nós podemos vê-lo através dos olhos da fé. E a última coisa que eu quero que você pense comigo é que Jesus promete que nós viveremos com Ele para todo sempre. Você que talvez duvide que haja uma vida depois desse mundo, porque as pessoas falam, até um jargão popular, que o inferno é aqui. Não se deixe enganar por isso. Isso é uma falácia, isso é algo que não é verdade. O inferno existe assim como o céu existe. E para nós que somos filhos de Deus, somos cristãos, nós aguardamos as moradas celestiais. E se você anseia também por este dia, você precisa andar em conformidade com a lei de Deus. E é o que o texto vai encerrar. Ele encerra dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, você não pode viver um cristianismo de boca, não pode viver uma religiosidade vazia e estéril. Você não pode viver uma religiosidade dependente da religiosidade alheia. Você tem que assumir a sua responsabilidade e viver uma religiosidade profunda e verdadeira. Viver os mandamentos de Deus, viver a sua vontade, ainda que você tenha que rasgar o próprio corpo, cortar na própria carne, negar a própria vontade. É isso o que espera aqueles que decidem andar com Cristo. E não adianta você dar desculpas. Você precisa obedecer e amar. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, logicamente você obedece os mandamentos do Senhor. Se você não obedece os mandamentos do Senhor, automaticamente você está dizendo que não ama a Deus. E eu espero que você entenda que para ver Cristo,
para viver com Cristo, para não ser solitário nesta terra, nós precisamos andar em conformidade com a vontade de Deus e amá-lo acima de tudo. E eu vou encerrando a palavra desta noite por aqui. Não se esqueça, Jesus está conosco em todo o tempo. Não se esqueça, Ele nos enviou o Espírito Santo. Ele promete que nós teremos a capacidade de vê-lo através da ação do mesmo Espírito Santo. Jesus nos promete viver com Ele para sempre. Se você se sente sozinho por todas essas situações que eu já falei, confie em Cristo, confie em Jesus, entregue sua vida a Ele, espere nele e somente nele. Não espere nas pessoas, as pessoas falham, os homens erram, as pessoas têm os seus problemas e as suas dificuldades, mas Cristo jamais falha, Ele nunca erra, Ele nunca foi derrotado, nem nunca será, assim como a sua igreja jamais será extinguida antes que Ele mesmo a busque. Então tenha essa certeza no seu coração, obedeça a Deus, o ame de todo o seu coração, o ame como se não houvesse amanhã. Existe uma canção popular que diz: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E eu vou lhe dizer, é preciso amar a Deus muito mais que as pessoas, como se não houvesse amanhã. Porque é o amor de Deus que vai propiciar que nós amemos outras pessoas, os seres humanos. E isso vai nos fazer viver com Deus e termos a certeza que no porvir estaremos todos juntos e reunidos. E lá, sem mais pandemia, sem mais guerra política, sem mais esse monte de coisa que nós precisamos passar hoje. Mas guarde bem na sua mente, apesar da igreja estar com as portas fechadas, apesar de eu estar aqui falando para bancos vazios com apenas 2 pessoas, tem aqui o Rafael e o seu Luiz ali, apesar disso tudo, de eu ser obrigado a utilizar o celular para alcançar mais pessoas, para falar com os irmãos da igreja, a igreja sempre triunfa. A igreja não acaba, não é derrotada, nem por momentos terríveis como esse. Então, se pela sua cabeça tem passado que depois dessa pandemia não haverá mais igreja, tenha fé. Se na sua cabeça tem passado que você poderá viver de live, de Facebook, você precisa se converter. Se na sua cabeça tem passado que este é o fim da igreja cristã, você precisa entender melhor a ação do Espírito Santo e entender melhor o que é ser igreja de Cristo. Que Deus lhe dê uma semana abençoada e abençoadora. Que nós tenhamos a alegria de esperar e aguardar o momento onde novamente poderemos estar reunidos neste lugar. Desejo do meu coração que você seja muito abençoado e que você fale para os outros dessa esperança maravilhosa que nós temos de nunca sermos desamparados, pois Cristo está ao nosso lado em todo o tempo. Eu estarei orando, eu agradeço a presença de uma série de pessoas aí que eu vi passando, mas que eu não consigo falar o nome, meus óculos já não conseguem enxergar tão longe, mas estou te vendo, Vânia. Oi, Vânia, boa noite. Eu já vi passando alguns irmãos da igreja aí, que Deus os abençoe, alguns irmãos do Rio de Janeiro também, que Deus os abençoe, meu pai e minha mãe, benção pai, benção mãe, que Deus os acompanhe, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu lhes convido a fechar os olhos mais uma vez, eu estarei orando e em seguida estarei impetrando a bênção apostólica. Senhor, louvado seja o teu nome para todo sempre. Senhor Deus, nós lhe pedimos, ó Pai, que continuemos podendo enxergar através do Espírito Santo o teu mover neste mundo. Que apesar, ó Pai, das circunstâncias dizerem a alguns que o Senhor não está no governo, que o Senhor não está no controle, ou não está no comando, pelos olhos da fé, pela ação do Espírito Santo em nós, nós temos a certeza absoluta que nada acontece sem a sua permissão. Portanto, Deus, nós lhe pedimos, continua nos mantermos firmes na fé, firmes na rocha que é Cristo, para podermos ver que a tua mão agiu em todo esse período e quando ele passar, possamos dar glórias ao teu nome reunidos como igreja de Cristo. Abençoa os meus irmãos que estão ao alcance desse vídeo, que eles sejam guardados, protegidos e amparados pelo Senhor, que eles tenham alegrias durante esta semana, que eles sempre saibam que não estão desamparados, pois Cristo está com eles, e que tenhamos novamente a oportunidade de nos reunir na tua presença. Abençoa os enfermos, abençoa aqueles enlutados, abençoa aqueles que estão solitários e têm se sentido, Senhor Deus, tristes por causa disso.
Mantenha-os, ó Pai, na fé, na certeza que a tua igreja triunfará. A igreja de Cristo triunfará diante desta pandemia. Abençoa-nos, Senhor, porque precisamos de Ti e temos completa necessidade do Senhor. É a oração que te fazemos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça remidora e salvadora de Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus esteja contigo, que você tenha uma semana abençoada e não se esqueça, terça-feira às 19 horas, nós estaremos novamente trazendo mais uma meditação para a igreja. Terça-feira às 19 horas. Fred, eu te vi também, meu filho. Deus te abençoe. Um abraço para vocês. Sandrão, abraço, Sandrão. Deus te abençoe, meu jovem. Um beijo na família aí, ok? Fiquem com Deus.